alimentação está indo bem, ainda está dando um pouquinho de serviço na casa para ela, não está parado mais. Aí daqui a pouco ela não vai fazer mais nada, está tudo para ela. Aos Gálatas, capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo à jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento revela toda a massa. Tenham confiança no Senhor, de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Mas irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuam sendo perseguidos? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas, se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. E para a Marta fazer uma oração em nome de Jesus. Na sua presença, te agradecendo por tudo que o Senhor tem nos feito até nesse momento, ó Deus. Que o teu Espírito Santo venha agora falar ao nosso coração, completar a tua palavra, nos dar entendimento, ó Pai, que nós possamos ouvir, entender e praticar a tua palavra, ó Deus. Fala com toda a tua amada igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Aleluia. Sentai-vos. O que é liberdade para nós, irmãos? Que entendimento e que conceito nós temos a respeito de liberdade? O que significa ser livre para nós? O que significa ser liberto? O que significa não ter nenhuma limitação no que diz respeito à nossa própria liberdade? O que é ser livre? Será que a liberdade tem limite? Será que ser livre possui
alguma limitação no seu conceito? Será que nós precisamos impor limites à nossa liberdade? O que significa ser livre? Qual é o limite da liberdade? Agostinho de Hipona escreveu dizendo: ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos. De acordo com o conceito de Agostinho, a liberdade possui limites, e o limite da liberdade é o amor. A única coisa que pode limitar a nossa liberdade é o amor. Nós meditamos no capítulo 4, e compartilhamos isso na quarta-feira aqui no nosso café, Paulo dizendo aos irmãos Gálatas que eles estavam saindo da liberdade que Cristo conquistou para eles na cruz, para voltar à escravidão da religião, e de uma religião que nem era a religião original deles. Eles não eram judeus de nascimento, eles eram gentios. Eles serviam os deuses que não eram deuses, como diz aí no capítulo 4, que nós estudamos. Eles serviam deuses falsos, e agora eles tinham sido alcançados pelo Evangelho. Estavam felizes em serem livres do Senhor Jesus, mas estavam sofrendo uma imposição agora de uma religião judaica, de continuar adorando o Deus verdadeiro, mas sob a escravidão da lei. E Paulo estava dizendo àqueles irmãos que eles não deveriam fazer isso. Uma vez livres, eles não deveriam mais se submeter a nenhum outro jugo de escravidão. E hoje, nesse capítulo 5, Paulo não mais está falando a respeito do fato de que eles deveriam ser livres, mas está explicando que liberdade é essa. Qual é a liberdade que eu e você temos em Jesus? Qual é a liberdade que os Gálatas tinham conquistado em Jesus? O que significa ser livre? E por que Paulo está dizendo isso? Porque os opositores de Paulo, aqueles que estavam pregando contra a mensagem do apóstolo, estavam acusando Paulo de ser um libertino, de pregar que uma vez tendo se convertido a Cristo, a pessoa pode fazer o que quiser e não há mais limites, e tudo pode, não tem problema nenhum. E Paulo está explicando que não é bem assim. Outros estavam acusando Paulo de pregar uma mentira. Diante de umas pessoas ele pregava a circuncisão, diante de outras pessoas ele pregava a incircuncisão, de ter um discurso que se adaptava de acordo com o gosto do freguês. E Paulo está dizendo, também não é isso que está acontecendo. Porque se eu prego a circuncisão em alguns lugares, então quer dizer que eu estou invalidando o escândalo da cruz. Porque a mensagem do Evangelho, ela é ao mesmo tempo, foi no início da sua disseminação, do avanço do Evangelho, da pregação do Evangelho, uma mensagem ao mesmo tempo escandalosa e em outros momentos uma mensagem de loucura. A mensagem do Evangelho era uma loucura para os gentios. Por que loucura? Porque a mensagem do Evangelho, a mensagem central do Evangelho é a ressurreição de Cristo, amém? Sim ou não? Porque se Jesus não ressuscitou, em vão a nossa fé, a gente está perdendo tempo aqui. Ao cerne, a base da pregação do Evangelho é a ressurreição de Jesus. E na teologia romana e grega, a alma é sempre boa e o corpo é mau. Nós pecamos através do corpo, nossa alma ela é sempre pura, ela é sempre boa. Ou seja, quando nós morremos, nós nos livramos da maldade que está no corpo e não na alma. E por isso que eles tinham a prática de queimar os corpos, para que não houvesse perigo de haver uma ressurreição. Mas de repente chegam os cristãos pregando a ressurreição. Isso para eles é uma loucura, porque era tudo que eles não queriam. Mas para os judeus a pregação do Evangelho não era uma loucura, mas era um escândalo. Porque não tem cabimento na mente de um judeu o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ser pregado nu numa cruz e morrer
pode ser ator maldito. Porque hoje nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor, e é importante nós lembrarmos que Jesus foi pregado naquela cruz nu por nós. Essas imagens que são pintadas de Jesus com alguma coisa parecida com uma roupa íntima é para suavizar a imagem, para não chocar. Mas os criminosos que iam para a cruz, eles eram pregados nus, e foi assim que Jesus foi pregado, por mim e por você, no meu e no seu lugar. Você já se imaginou pregado nu numa cruz? Sem roupa nenhuma, sendo cuspido, xingado, pessoas jogando objetos em você sem poder se proteger, sem poder se esconder, os braços pregados, os pés pregados. Foi assim que Jesus morreu por nós. Foi assim que ele ficou por nós. Foi dessa forma que ele sofreu no nosso lugar. Isso para os judeus era um escândalo, não tinha cabimento. E Paulo está dizendo aqui, então, se vocês estão dizendo que em alguns lugares eu prego a circuncisão, eu estou desfazendo o escândalo da cruz. Então, nós vamos olhar para esse texto aqui com a ajuda do apóstolo Paulo para entendermos isso, porque Paulo agora ele vai sair da explicação da teoria e vai mostrar o que significava ser livre na prática. Ele sai agora da teoria de como aqueles gálatas estavam voltando para a escravidão, a escravização da religião, e deixando a liberdade de lado, e agora ele vai começar a explicar como que é na prática ser livre, o que significa essa liberdade, quais são os limites da liberdade que é em Cristo. E ele vai confrontar aqui os dois extremos que ameaçam a vida cristã. Ameaçavam naquele tempo e ameaçam hoje. Quais são os extremos que podem prejudicar o nosso andar com Jesus? O primeiro deles é o legalismo. Quando nós nos tornamos legalistas, nós nos afastamos de Cristo, porque nós não dependemos mais da graça, dependemos das nossas obras, dependemos do que nós fazemos, dependemos das nossas atitudes. Então, a nossa fé não está mais em Jesus. Nós não temos mais condições de cantar com sinceridade: em nada ponho a minha fé senão na graça de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Porque quando nos tornamos legalistas, a nossa fé e o nosso amor estão nas nossas obras, estão nas nossas práticas. Por que eu vou para o céu? O céu eu faço tudo certo, não faço nada errado. Por que Deus me ama? Deus me ama porque eu não sou como os demais pecadores. E é assim que o legalista pensa, que a sua religião, a sua religiosidade, as suas práticas, as suas obras podem salvá-lo. Mas também há um outro extremo, que é a libertinagem. A libertinagem, ela leva a pessoa a achar que porque é salvo pela graça, agora ela pode viver do jeito que ela quiser. Ela pode pecar o quanto desejar, pode praticar aquilo que vem ao seu coração e os seus impulsos mandam, que nada tem problema. Eu sou salvo pela graça, não são as obras que me salvam, então eu posso fazer o que eu quiser, eu posso fazer o que eu desejar. Isso é também um grande engano. E Paulo vai, nesse capítulo 5 aqui, ele vai confrontar esses dois extremos, tanto a libertinagem quanto o legalismo. Vai destacar que Cristo nos chamou para a liberdade, mas a liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz é a liberdade que nos dá o direito e nos conduz a viver uma vida no Espírito Santo. Jesus Cristo nos libertou para as boas obras. A liberdade que nós recebemos através da graça de Cristo, ela nos capacita a viver uma vida de santidade. Porque aquele que não é alcançado pela graça, ele não consegue viver uma vida de santidade, ele não pode viver uma vida de santidade, ele não tem poder para viver uma vida de santidade. A salvação que é em Cristo Jesus, através da graça, ela nos capacita a obedecer a palavra de Deus. A Bíblia diz que ninguém pode chamar Jesus de Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Ninguém pode chamar Jesus de Senhor a não ser através do Espírito. E a liberdade que Cristo nos conquistou para nós é essa. Essa liberdade
liberdade que nos leva a viver no Espírito e a produzir um fruto que glorifique a Deus, e não que atenda aos nossos anseios, à nossa vontade. E a ênfase aqui vai passar, como disse, da doutrina da liberdade, da libertação, da doutrina da graça, para a aplicação prática do que tem sido ensinado sobre a diferença entre a religiosidade da alma e a vida do Espírito, que é também o que nós estamos buscando desenvolver um pouco mais. Queremos sair da nossa religiosidade da alma e queremos viver a nossa vida mais na unção, no poder, no controle do Espírito Santo. Amém? É isso que estamos buscando, é isso que desejamos, é isso que estamos ansiando. Portanto, a nossa proposta ao olhar para esse texto é de meditar nesse capítulo, buscando um guia prático para que nós possamos viver a nossa vida cristã com maturidade e com responsabilidade. O pastor Carlos pregou de ontem e falou sobre isso. Nós devemos ser maduros, devemos ser responsáveis, nós devemos viver a nossa vida espiritual, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, mas sem depender uns dos outros. Saindo da infância, saindo da adolescência, para viver a maturidade. Já passamos da fase dos filhinhos, como disse o pastor, já passamos da fase da juventude, agora nós precisamos aprender a ser pais espirituais, maduros, coerentes, independentes, autônomos, senhores da nossa história, usando todas as armas espirituais que o Senhor já colocou à nossa disposição. Quando a gente olha lá Paulo escrevendo aos Efésios, a gente vê que Jesus já deixou tudo à disposição para nós. As flechas que o pastor Carlos citou aqui ontem no seu sermão, são as flechas que estão descritas, são as armas que estão descritas lá em Efésios 6. Nós temos o Evangelho, nós temos a justiça, nós temos o Evangelho da paz, nós temos a espada do Espírito, nós temos o escudo da fé, nós temos o capacete da salvação. Nós já temos tudo isso à nossa disposição. O mesmo Paulo escreveu também aos Efésios que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então é tempo de nós abraçarmos essa responsabilidade e essa maturidade cristã, essa maturidade da fé. É tempo de nós rejeitarmos toda a religiosidade da alma. É tempo de nós sufocarmos essa nossa religiosidade, esse ímpeto que temos para sermos cada vez mais religiosos, para vivermos a verdadeira fé em Jesus, através do Espírito Santo. É tempo do nosso espírito estar cheio do Espírito de Deus, para que a nossa alma esteja sujeita à vontade de Deus, e não aquilo que nós achamos que nós devemos fazer. Para que não sejamos nem libertinos e nem legalistas, para que não sejamos dominados pelos impulsos da nossa carne e nem também sejamos oprimidos por causa da nossa religiosidade. É tempo de nós encontrarmos a verdadeira maturidade do Senhor. Amém? Por isso, nós vamos meditar nesse texto hoje, para entendermos que a liberdade em Cristo nos chama a viver no Espírito e a rejeitar as obras da carne. Espero que vocês estejam com a sua Bíblia aberta aí. Se não tiver, rapidinho, pega ela de volta e abre. Nós vamos ver que, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo está confrontando os Gálatas e dizendo a eles que eles deveriam viver na liberdade que Cristo conquistou. O versículo 1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Paulo está afirmando que Cristo nos libertou do legalismo e da escravidão da lei. A liberdade cristã não é uma desculpa para pecar, mas uma capacitação para viver plenamente no Espírito, como já dissemos aqui. Então, quando o apóstolo Paulo diz, quando nós pregamos que Jesus é aquele que nos liberta, Ele não nos liberta para vivermos no pecado, mas nos liberta para vivermos longe do pecado, para abandonarmos o pecado. Então não tem essa questão, o que Deus quer no meu coração, Deus está preocupado com as minhas intenções, porque a minha aparência não importa, o que eu falo não importa, a maneira que eu vivo não importa. Importa sim, porque a graça de Jesus Cristo é uma graça transformadora. Eu vou novamente usar o sermão do pastor de ontem aqui, testemunho dele.
uma ideologia ou uma filosofia que passa a mão na cabeça da gente, fala, não, está tudo bem, pode continuar vivendo do jeito que você está vivendo, Deus ama você, Deus conhece o seu coração. Isso não é liberdade. E a gente está vendo um movimento acontecendo no meio da igreja, quando eu digo igreja, a igreja como um todo, em que as pessoas são convidadas a andar com Jesus sem mudar de vida, sem ser transformadas. Isso não é o Evangelho de Jesus, irmãos. O Evangelho começou a ser pregado à beira do Rio Jordão por um homem que tinha um jeitão de doido, mas eles diziam, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E a mensagem continua sendo exatamente a mesma. Então não tem esse negócio de libertinagem no Evangelho, não. A minha roupa tem problema? Tem problema sim. Mas como que ela tem que ser? Eu que decido. Baseado na palavra de Deus, baseado na orientação do Espírito Santo. A minha maneira de falar tem alguma coisa a ver? Claro que tem. As palavras que saem da minha boca têm que ser palavras de graça. A Bíblia diz, lá no final do Sermão do Monte, que todos se maravilharam com as palavras de graça que saíram da boca de Jesus. Se eu sou discípulo de Jesus, eu não posso viver de outra forma. Então, a maneira como eu trato as pessoas, como eu trato a minha família, a maneira como eu me visto, a maneira como eu me comunico, as coisas que eu posto na rede social, tem que ter a ver com a liberdade que eu tenho em Jesus. É uma liberdade para viver no Espírito Santo e glorificar a Deus. Porque quando eu e você estávamos amarrados lá no reino das trevas, nós não tínhamos liberdade para glorificar a Jesus. Nós éramos escravos de Satanás. Estávamos escravizados, oprimidos. E Jesus nos libertou para as boas obras. Não são as boas obras que libertam, mas uma vez libertos, nós somos libertos para as boas obras. Então, ser cristão implica mudança de vida. O pastor Hernandes Dias Lopes, comentando esse versículo, ele diz que a liberdade em Cristo exige responsabilidade. Nós devemos rejeitar a escravidão do passado e permanecer firmes na graça de Deus. Ser cristão é ser responsável. Ser cristão é você decidir andar na presença de Jesus e obedecer a palavra de Deus todos os dias. Ser cristão é isso. Ser cristão não é depender dos outros para tomar as decisões por mim, mas ser guiado pelo Espírito Santo para tomar as decisões que agradam a Deus. Eu, particularmente, não creio em livre-arbítrio. Eu sou contra a doutrina do livre-arbítrio. Nós não temos um livre-arbítrio, na minha maneira de ver. Nós temos um mau-arbítrio. Todo homem que for deixado por si mesmo, ele vai ser comprado pelo mal. Um exemplo simples, bem simples. Imagine que você decida hoje nunca mais pecar. Você consegue? Decido hoje, daqui em diante, nunca mais eu vou pecar na minha vida, até o dia da minha morte. É possível? Então você não tem livre-arbítrio. Se você tivesse livre-arbítrio, você conseguiria. Então não temos livre-arbítrio, mas nós temos livre-agência. Ou seja, nós somos salvos porque Deus decidiu nos salvar. Mas tem coisas que Deus deixa a gente decidir. Vou comprar um carro, que carro eu compro? Decida. Vou comprar uma roupa, que cor de roupa eu vou comprar? Decida você. Isso é livre-agência, é responsabilidade. Deus nos dá algumas responsabilidades, algumas coisas que nós decidimos, mas dentro do arbítrio dele sobre a nossa vida. Ele nos escolheu, ele nos alcançou, ele nos salvou, ele nos libertou, ele nos regenerou, ele nos santifica através do Espírito Santo, e nós somos plenamente responsáveis. Temos responsabilidade em todas as nossas decisões. Então não vai adiantar chegar diante de Deus e dizer assim, mas eu fui salvo porque a graça não me alcançou. Não é bem assim. Porque você tem livre-arbítrio. Muito bem. Seguindo o nosso texto, depois de falar para aqueles irmãos gálatas que eles deveriam viver da liberdade que Deus confessou, o apóstolo Paulo vai dizer a eles que eles deveriam andar no Espírito e rejeitar as obras da carne. Lá no verso 17 ele diz assim, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque eles são opostos entre si. Irmãos, eu e você, mesmo sendo crentes, mesmo tendo entregado a vida a Cristo, mesmo tendo sido regenerados pelo Espírito Santo, mesmo estando andando no Espírito, nós temos ainda a natureza
agora. Acontece nada disso. Nada disso. Quando nós nos batizamos, nós quebramos o nosso compromisso com o mundo e fazemos um compromisso com Jesus. Mas a carne continua. O velho homem continua lá. Essa natureza continua lá. Esse nosso desejo de falar da vida dos outros continua lá. Esse sangue quente que quer explodir, que brigar, continua lá. Esse temperamento traumático, sarcástico, de querer ser sarcástico, continua lá. Aquela melancolia continua lá. Aquela maldade dentro de nós está lá ainda. A inveja continua lá naquele mesmo lugar. E Paulo diz para os irmãos que eles não deveriam mais dar ocasião à carne, mas eles deveriam viver no Espírito. Porque aquela nossa natureza imoral, ela está lá ainda, aquela cobiça continua lá, a inveja está lá no mesmo lugar. Não foi lavada no batismo. Nós estamos no processo de santificação do Espírito Santo, estamos santificando a cada dia. E nós temos essa responsabilidade de assumir com coragem essa luta. O apóstolo Paulo destaca esse conflito contínuo entre a carne e o sangue, entre a carne e o Espírito, no caso, entre a nossa natureza pecaminosa e o Espírito Santo. Ele lista todas as obras da carne e ele faz um contraste com o fruto do Espírito, e ele chama os cristãos a viverem a sua vida de uma forma transformada. A graça precisa transformar, o fruto do Espírito precisa aparecer. Então tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que entristece ao Senhor, tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor, que apaga o Espírito Santo dentro de nós, deve ser rejeitado todos os dias da nossa vida. E nós precisamos estar sempre cheios do Espírito Santo, porque é só Ele que vai fazer nascer o amor, a alegria, a paz, a paciência. Versos 22 e 23, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Só o Espírito Santo vai fazer com que essas evidências de uma vida guiada por Ele apareçam na nossa vida. O R.R. Champlin escreveu dizendo que andar no Espírito é se submeter continuamente à direção de Deus, permitindo que Ele molde as nossas escolhas e as nossas ações. Viver em liberdade significa se submeter ao senhorio do Espírito Santo. Porque quando eu e você deixamos de andar no Espírito, nós nos tornamos de novo escravos da nossa alma, escravos da nossa carne. Então, para os Gálatas, ser escravos significava aceitar a circuncisão. Para mim, para você, ser escravo é voltar a ver pornografia, é voltar a falar da vida dos outros, é voltar a brigar com todo mundo, é voltar ao adultério, é voltar a tudo que a gente fazia antes da regeneração de Jesus. É deixarmos que isso domine a nossa vida de novo. É perder a liberdade. E aí Paulo continua falando dessa liberdade, meus irmãos Gálatas, dizendo a eles que para que eles se tornassem verdadeiramente livres, eles deveriam servir uns aos outros em amor. E lá no verso 14 está escrito: porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Ou como diz Agostinho, ame e faça o que quiseres. Porque uma vez que você ama, nada mais te dará errado, nada mais te dará pecado. Porque o amor não tem a ver com cobiça. O amor não tem a ver com desejo. O amor não tem a ver com lascívia. O amor tem a ver com o sacrifício. Isso é amor. Amar é sacrificar-se em favor do outro. Então, uma vez que nós amamos incondicionalmente, não há restrições para o amor. Porque se o marido ama a esposa, ele vai estar disposto a morrer por ela, como diz a palavra de Deus. Porque se a esposa ama o marido, ela vai estar disposta a se submeter a ele, porque sabe que ele a ama. Se nós amamos os nossos filhos, se os filhos nos amam, nós amamos uns aos outros, nós vamos estar sempre preocupados com o interesse do outro, com o bem-estar do outro, com o direito do outro, com a alegria, com a felicidade, com o bem-estar do outro. Nós jamais vamos sair dessa linha, e essa liberdade vai nos levar a ter uma vida de mutualidade, de amor mútuo, e não haverá
Às vezes é assim no começo do relacionamento, aquela paixão. Você atravessa a cidade de bicicleta para ver a luz. Mas hoje você não pode colocar uma pia. Atravessava a cidade de bicicleta, se você precisa, a pé, meio de bandidos. Enfrentava cachorro bravo na rua. Não tinha medo de nada. Mas hoje, comprou uma roupa no varal. Não guarda nem o próprio sapato mais. Ela se arrumava toda, ficava toda ansiosa, esperando. Hoje, nem liga mais. Eu nem sabia onde é que estava. Faz diferença se está em casa do lado. E na fé é assim também. No começo a gente faz tudo por Jesus. O pastor falou de tantas coisas aqui ontem. No começo da fé a gente está feliz. Feliz com Jesus, e nada é difícil demais. Nada está sendo difícil, pesado para a gente. Mas chega uma hora que a gente tira Jesus do trono. Chega uma hora que a gente tira ela do trono. Chega uma hora que a gente tira ele do trono. E aí a gente sobe do trono de novo. Então no começo a gente falia de tudo. E ainda achava pouco, porque não há limite para o amor. Já falamos disso, sobre isso aqui. O amor, quando a gente faz o que faz por amor, nunca é o suficiente. A gente sempre acha que poderia ter feito mais. Sempre acha que poderia ter feito melhor. Mas quando nós tiramos o Senhor do trono, ou tiramos o objeto, o alvo do nosso amor do trono, e a gente sobe no trono de novo, a gente percebe que a gente está recebendo muito pouco pelo tanto que a gente faz. Deus podia me abençoar mais, eu sou tão bom. Deus podia me abençoar mais, Deus podia me dar mais coisas, porque assim, ele lá não faz nem metade do que eu faço, está mais abençoado do que eu. Nessa casa aqui eu tinha que ser mais reconhecido, porque tanto que eu faço aqui, essa família não me reconhece, essa esposa não me reconhece, meus filhos não reconhecem, o marido não reconhece, meus pais não veem. Eu poderia ser um filho aí, todo atrapalhado, com a vida toda desordem, porque eu sou um bom filho. Por que meu pai não me reconhece? Que a gente fica no trono. Está na hora da gente sair do trono, porque só existe um Deus, ele é o Senhor Jesus. A gente tem que colocar ele no trono, porque por ele vale a pena qualquer coisa. Por Jesus vale a pena qualquer coisa. Qualquer coisa. Porque ele fez por nós, ninguém jamais faz. E Paulo está dizendo isso. Ele está explicando que a nossa verdadeira liberdade em Cristo nos conduz a uma vida de serviço e amor. Nós não somos chamados para viver de forma egoísta, mas nos preocupamos uns com os outros. William Barclay ressalta que o amor é o princípio fundamental da vida cristã. É o amor que nos impede de abusar da liberdade, que nos motiva a servir. Aonde que acaba a minha liberdade? A minha liberdade acaba aonde começa o meu irmão. Eu sou livre em Cristo, mas o meu irmão também é livre. E se para viver a minha liberdade, eu estou usurpando a liberdade do outro, então a minha liberdade é do irmão. O limite da liberdade é o amor, porque por amor aos outros eu não avanço no terreno deles. Eu não tiro direito do outro para garantir o filho de Deus. Esse é o limite da liberdade, como diz aqui o Barclay. E o Wilson também observa que servir em amor é a maior expressão de uma vida transformada. Isso reflete a obra de Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir. Pastor, mas tem tanta gente que faz boas obras, tem tanta gente que faz caridade, nem crente não é. Sim, tem mesmo, mas o objetivo está errado. Porque quando as pessoas fazem caridade e o objetivo da caridade é alcançar a salvação, o objetivo está errado. Fazer caridade para obter a salvação em troca é muito simples, qualquer um consegue entender isso. Qualquer um que tenha um mínimo de senso matemático vai ser dizimista quando ele entender assim: peraí, não quer dizer que se eu der 10 para Deus, vai virar 100? Compensa. Então, quer dizer que diz isso: eu dou 10 e Deus me devolve 100. Então, eu vou dar 100, porque aí Deus me devolve quanto? 1000, 10 mil? É 10 vezes mais? É 100
Isso aí é simples, qualquer um pode dizer isso assim. Qualquer um entende que é um bom negócio ser dizimista. Mas e quando a gente fala assim, não, irmão, se você entregar o seu dízimo, Deus não tem obrigação de te dar absolutamente nada. Você entrega o seu dízimo de alguma coisa que Deus já te deu e não o que Ele vai te dar. E não pelo que Ele vai te dar, é porque você ama o Senhor. Aí é diferente. Você praticar boas obras sem interesse de receber absolutamente nada em troca, só porque você ama, só por amor. É assim que você deve viver. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Então, dito tudo isso, aí a gente parte para entender o que tudo isso tem a ver na prática da nossa vida. Como é que nós vamos entender isso e viver isso no nosso dia a dia? Primeira coisa, nós precisamos entender que Cristo pagou um alto preço para nos libertar do pecado e da lei. E agora Ele nos chama a viver uma vida em liberdade, confiando plenamente em Sua obra redentora e não nos nossos próprios esforços. Então, nós precisamos entender que essa liberdade que Paulo está falando é a liberdade que Jesus conquistou na cruz por nós e nos libertou do nosso pecado, nos libertou da lei, nos libertou da libertinagem, e nós precisamos viver essa nossa vida em liberdade plena e confiar somente na obra de Cristo e não nos nossos próprios esforços. Confiar somente no que Jesus fez e não no que a gente faz ou deixa de fazer. Segunda coisa que nós precisamos entender nesse texto: Cristo é o modelo perfeito do fruto do Espírito. Como é que eu vou saber se eu estou cheio do Espírito Santo, se eu estou produzindo o fruto do Espírito? Olha para Jesus. Porque Jesus produziu plenamente o fruto do Espírito. Cristo manifesta cada uma dessas virtudes em sua plenitude. E ao andarmos no Espírito, nos tornamos mais parecidos com Jesus. Por que Jesus manifestou plenamente o fruto do Espírito? Porque Ele estava cheio do Espírito. Andava cheio do Espírito constantemente, em todo o tempo. E não foi como Deus que Ele manifestou o fruto do Espírito, manifestou o fruto do Espírito como homem. Vida de oração, vida de consagração, vida de comunhão com Deus. Enquanto os discípulos dormiam, Jesus orava. Enquanto os discípulos estavam preocupados quem é sentado da direita e quem é sentado da esquerda, Jesus estava fazendo a vontade do Pai. Enquanto os discípulos estavam lá, tendo dificuldade para expulsar os demônios, Cristo estava no modo de transfiguração na presença do Pai. E você precisa ser mais parecido com Jesus. Precisamos estar mais cheios do Espírito. Precisamos, assim como Ele, manifestar esse fruto na nossa vida. E deixar bem claro, irmãos, que não é frutos. Não é que benignidade seja um fruto, o domínio próprio seja outro fruto, a mansidão seja outro fruto. É um fruto só que tem todas as coisas dentro. É uma mexerica de vários gomos. É um fruto só. Faltou um, falta o fruto. Eu já peguei um mexerica na vida. Mas não aconteceu de eu abrir uma, está faltando um goma lá dentro. Não aconteceu, pelo menos no Brasil. Ela já está aberta e um goma faltando. Então, um gominho menor, um pouquinho maior, faltando um. Você abre assim, não está faltando. Assim é o fruto do Espírito, ele é completo. Todos esses aspectos fazem parte de um fruto só. Nós precisamos estar atentos a isso. Cristo é o exemplo supremo de serviço e amor. Também é outra lição que nós precisamos aprender. Ele deu sua vida por nós, nós somos chamados a refletir esse amor e serviço dos outros. Irmãos, se nós realmente somos salvos, nós realmente temos o Espírito Santo vivendo em nós. Isso precisa refletir no nosso amor uns para com os outros. Nós precisamos amar de verdade. Não é amar só quando a gente está vendo. Não é chegar aqui e Deus. Vem nos abençoar, que essa união nunca pode para nós. Eu te amo com o amor do Senhor, Ele não trata com mim. Como é precioso, irmãos, estar junto a ti. Sai daquela porta ali, começa a falar mal do outro. Começa a criticar um outro.
dizer, não é mais bonito que o silêncio, então é melhor não ficar quieto. Tem um grande sábio, certa vez, disse assim: fica quieto é melhor. Eu sou. Fica quieto é melhor. Alguém está tentando ajudar você, não ajuda não. Fica quieto é melhor. Se você quer ajudar, está trabalhando. Pratica uma boa ação com uma pessoa, para depois você falando, querendo se vangloriar, porque é isso. Nós precisamos amar de verdade, como Deus nos ama. É assim que nós somos desafiados a amar. E eu quero concluir dizendo que esse capítulo 5 de Gálatas, nos desafia a viver a liberdade que Cristo conquistou, nos desafia a rejeitar as obras da carne, nos desafia a rejeitarmos o legalismo da alma. Esse capítulo 5, queridos, é um desafio para nós para andarmos no Espírito e servirmos uns aos outros em amor. Esse capítulo 5 aqui nos ensina que a liberdade em Cristo não é uma licença para pecar, não é uma licença para a gente viver a vida do jeito que a gente quiser, mas é um chamado para nós refletirmos o caráter de Jesus em nossas vidas. Ser livres por Cristo é manifestar o caráter de Cristo. Nós somos livres para refletir a face de Jesus nas nossas vidas. Cristo nos chama a viver na liberdade do Espírito e do amor, para que possamos assim refletir a sua glória no mundo. Isso é ser livre, isso é liberdade. Portanto, eu gostaria de orar por mim e por você nessa noite. Se você puder ficar de pé, fechar os seus olhos, seria importante que nós refletíssemos sobre alguns aspectos de tudo isso que nós falamos. Para isso, nós vamos fazer algumas perguntas e eu gostaria que você respondesse para si mesmo. São perguntas retóricas, para que você responda para si mesmo. A primeira delas é: você está vivendo a liberdade que Cristo conquistou, ou você está permitindo que o legalismo ou o pecado voltem a dominar sua vida? Você é livre de verdade? Ou será que o pecado ainda domina você? Será que o pecado ainda domina você? Você confia totalmente na obra de Cristo para a sua salvação? Ou você ainda tem dúvidas e acha que precisa fazer alguma coisa para ser salvo? Irmãos, é tempo de nós reafirmarmos a nossa confiança na graça de Deus, de rejeitarmos qualquer jugo da escravidão. Por isso, irmãos, é importante que nós nos perguntemos e tentemos responder com sinceridade quais áreas da nossa vida ainda refletem as obras da carne. Em que área da vida, irmãos, eu e você estamos praticando as obras da carne? Tem a ver com as nossas emoções, com a nossa vida moral, com a nossa vida espiritual, nossos relacionamentos. Onde essas obras da carne se manifestam mais intensamente na minha vida e na sua vida? Que práticas têm nos levado a sermos dominados por essa alma carnal que nós temos? Como o Espírito Santo pode nos ajudar a manifestar o fruto dele no nosso caráter, irmãos? Como nós podemos hoje abrir espaço na nossa vida para que o Espírito Santo nos ajude a manifestar o fruto dele no nosso caráter? Quais áreas da nossa vida precisamos deixar o Espírito Santo guiar? Que área da minha vida, irmãos, que área da sua vida hoje nós precisamos entregar à direção do Espírito de Deus? Vamos olhar, queridos, para o fruto do Espírito nesta noite. Vamos tentar escolher algumas virtudes do fruto do Espírito, ou talvez todas elas, ou uma delas que seja, para que o Senhor possa desenvolver em nós essa semana. De repente, na quarta-feira, chegarmos aqui no nosso café e compartilharmos, olha, tudo aquilo que
que faz parte do fruto do Espírito, eu preciso de mais domínio próprio, eu preciso de mais pureza, eu preciso ser mais benigno, eu preciso ser mais longânimo. Qual dessas virtudes nós precisamos buscar com mais intensidade, que é a que mais falta em nós? A liberdade que Cristo conquistou para nós, irmãos, tem sido usada de que forma na nossa vida? Temos usado ela para servir ao próximo? Ou temos usado aquilo que Deus nos deu simplesmente com nós, conosco mesmo? A liberdade de Jesus, a liberdade que Jesus nos deu, ela nos movimenta em direção ao serviço, ao amor, ao altruísmo, tem nos levado a abençoarmos uns aos outros, ou parece que o Evangelho de Cristo nos confiou que a graça que o Senhor confiou para nós é só para nós. Eu não devo compartilhar com ninguém, é só minha. É um presente que Deus me deu que é só meu. Eu e você, às vezes, brincamos com crianças que ganham um brinquedo, não quer brincar com mais ninguém. Quer deixar o brinquedo guardado. Não quer compartilhar. Não quer emprestar para os amigos. Irmãos, nós aprendemos no reino de Deus que tudo aquilo que Deus nos dá, quanto mais a gente compartilha, mais se multiplica e jamais acaba. Quanto mais a gente distribui, mais a gente tem. Por isso, irmãos, como eu e você podemos demonstrar melhor o amor de Cristo nas nossas ações, como nós podemos usar a nossa liberdade para abençoar as pessoas ao nosso redor. Irmãos, é tempo de nós identificarmos as pessoas que estão à nossa volta, precisando de ajuda, de encorajamento. É tempo de demonstrarmos o amor de Cristo através de ações práticas e não dos nossos discursos apenas. Porque não adianta, irmãos, a gente saber a Bíblia inteira decorada e não praticar um único versículo. O que nós precisamos, irmãos, não é de muito conhecimento, precisamos de prática. Porque se nós conhecermos apenas João 3,16, e nós colocarmos em prática a graça de Deus na nossa vida, já vai fazer diferença, já vai mudar muita coisa. Jesus nos libertou para que nós fôssemos livres, irmãos. Jesus quer que a gente seja livre. Mas que liberdade é essa? Que liberdade eu tenho vivido? Que liberdade você tem vivido? Você é livre de fato? Eu sou livre de fato? Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Porque somos escravos da nossa alma. Somos escravos da nossa carne. Somos escravos, Senhor, da nossa vontade. Nos afastamos de Ti, Senhor, nos afastamos do Teu Espírito, nos esvaziamos da Tua presença. Ah, Senhor, barateamos a graça, invalidamos a graça. Como diz o texto que lemos, muitas vezes caímos da graça. Não quer dizer que tenhamos perdido a salvação, mas estamos caídos da graça. Não estamos desfrutando da liberdade que o Senhor tem para nós. Vendemos a nossa liberdade por qualquer coisa. Vendemos a nossa liberdade, Senhor, quando somos postos à prova, quando somos tentados, quando nos acomodamos. Temos deixado, Senhor, o egoísmo entrar no nosso coração. Temos deixado o legalismo entrar no nosso coração. Temos muitas vezes nos tornado libertinos. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia do teu povo, Senhor. Senhor, ajuda-nos a amadurecermos, a crescermos na fé, a criarmos a sua musculatura, a criarmos força, a criarmos, Senhor, consciência, a alcançarmos maturidade, a crermos, Senhor, novamente na obra de Cristo, a desfrutarmos da liberdade que o Senhor conquistou para nós. Ajuda-nos, Senhor, a usarmos as armas espirituais, a desfrutarmos da herança, a ser verdadeiramente filhos adultos do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor.
de viver pela fé. Quero tomar a decisão hoje de ser crente maduro para a tua glória. Aleluia. Aqueles que vão participar da ceia, crente no pé. Se você não vai participar, se você não participa, pode estar sentado, mas em oração. Fique em pé também se você puder, caso não tenha condições, pode se sentar. Vai ser ele canta lá, vai ser o irmão Jair, o irmão Joaquim, que vai cantar aqui. Bendito seja o nome do Senhor.